puder abrir em João 5, capítulo 5, versículo 1. Que tem o título, essa passagem tem o título de A Cura junto ao Tanque de Betesda. Diz assim: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado de Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas, e de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? E disse o paralítico: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua cama e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a cama dele e começou a andar. Isso aconteceu num sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a cama. Mas ele respondeu: o homem que me curou disse: pegue a sua cama e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que lhe mandou pegar a cama e andar? O homem que foi curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. E o homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Até aqui. O título dessa mensagem, quando o Espírito Santo falou no meu coração, dessa passagem é menos movimento, mais envolvimento. E não sei se deu para entender muito bem o que nós vamos falar nessa noite, que o Espírito Santo quer falar ao nosso coração nessa noite, mas é a respeito disso: menos movimento e mais envolvimento. Por quê? Quando a gente lê essa passagem, fala a história de um paralítico que vivia à beira desse tanque, que quando o anjo descia sobre esse tanque, as águas se movimentavam. E o primeiro que entrasse no tanque era curado. E a Bíblia conta a história desse paralítico e fala também que muitas outras pessoas ficavam ali à beira daquele tanque. Paralíticos, cegos, coxos. E eles estavam ali esperando quando que a água se agitasse para que eles pudessem ser o primeiro a entrar naquele tanque, para que eles fossem curados. E quando eu estava lendo essa passagem, Deus me falou assim: filha, esse tanque é uma releitura daquilo que é as nossas igrejas hoje. E eu falei: pai, como assim? Não entendi nada, né? E ele falou assim: filha, já percebeu que a gente chega na igreja esperando o movimento acontecer? Esperando o anjo descer e mexer as águas? E o mais interessante é que ali viviam pessoas que estavam há muito tempo em volta daquele tanque. E quantas vezes a gente chega numa igreja e vê pessoas há 5, 10, 15 anos ali frequentando a igreja, sendo fiéis, sabe? E 38 anos esse paralítico estava ali, em volta desse tanque. Então, vamos dizer que ele estava na igreja há 38 anos, sendo fiel, servindo a casa de Deus, e a bênção dele não tinha chegado. Ele ainda continuava paralítico. E o Espírito Santo começou a falar ao meu coração:
E ele falou assim: filha, talvez eu me incluo nisso. Depois eu vou contar o testemunho porque eu me incluo. E eu me incluo nisso porque a gente chega na igreja esperando ver um movimento. Sabe? A gente coloca uma expectativa no sobrenatural, digamos assim. Porque as pessoas estavam ali em volta do tanque esperando algo sobrenatural, que eram as águas se mexer, que era o anjo descer. E o mais interessante era que Jesus estava andando no meio da multidão e ninguém percebeu. Jesus estava ali no meio deles e eles estavam preocupados demais com o tanque. Às vezes a gente está preocupado demais com a liturgia da igreja. Bom, agora é o louvor, agora vem a palavra e agora termina com uma oração. Acabou, vou para casa. E a palavra de Deus, nós temos que entender que é o simples. Deus, Ele gosta da simplicidade. Aleluia, glória a Deus. Ele sendo Deus, Ele enviou o Filho dele como homem. Um Deus desse, mais simples do que um Deus desse, é impossível. Então, quando o Espírito Santo começou a falar no meu coração, Ele disse: filha, eu estou andando no meio de vocês. Eu estou andando no meio de vocês e vocês estão preocupados com o movimento. Vocês estão esperando o movimento. Vocês estão querendo ver aquilo que eu já estou fazendo. E ele falou assim: já percebeu que as pessoas... Eu já fui assim também. A gente espera um ano para um retiro. A gente espera um mês para um congresso. A gente fica colocando as nossas expectativas nesses movimentos. É importante sim ter esses movimentos, é importante sim a gente estar aqui na igreja, a gente se edificar, a gente receber da palavra de Deus. Mas talvez a gente esteja tirando o nosso foco de Jesus. Ele está passando em nosso meio. E a gente está olhando para o movimento e está esquecendo de olhar para Jesus que está passando do nosso lado. E isso foi consumindo meu coração e eu falei: nossa, eu sou assim, pai, eu preciso mudar. E foi esse sentimento que o Senhor colocou no meu coração para trazer nessa noite, algo que eu tenho vivido e que Ele falou: filha, compartilha com eles a respeito disso. E o que me chama mais atenção nesse texto é que a primeira coisa que Jesus fala para o paralítico é: se levante. Por que se levante? Porque ele estava numa posição deitado, acomodação. Às vezes a gente já se acomodou, a gente entrou na nossa zona de conforto. Tá bom demais. Eu chego na igreja, alguém já preparou o louvor. Eu chego na igreja, alguém já preparou a palavra. E o seu louvor a Deus? E o nosso louvor pessoal a Deus? Alguém já pagou um preço para entender a palavra, uma renúncia? E a gente pagou o preço para entender? É muito fácil chegar e estar aqui mastigadinho pelo pregador, sabe? E o que é mais legal de tudo isso, quando alguém vai pregar, se alguém já teve essa experiência de vir pregar, você vai confirmar, é quando o Senhor revela a palavra. Sabe, quando você está lendo ali na sua casa, o que eu vou falar lá na igreja? Aí você fala: nossa, é isso. É o momento mais especial. E o Espírito Santo fala assim: filha, os meus filhos não estão vivendo isso, porque eles estão esperando que o pastor tenha a revelação da palavra, que quem vai trazer a palavra entenda a palavra. E eu quero que eles entendam comigo. Eu quero ser o professor deles.
Eu quero ensinar eles. E isso começou a alegrar o meu coração, porque um pouquinho do que eu experimento com o Senhor quando eu vou preparar as palavras é algo extraordinário. Então, eu me alegro em poder falar disso, porque eu quero que vocês experimentem disso que eu tenho experimentado. E o Espírito Santo também, porque não é à toa que Ele me direcionou para falar essa palavra. Então, talvez a gente esteja um pouquinho acomodado, sabe? É muito fácil cantar uma música de uma artista gospel, né? Que agora tá na moda falar artista gospel, mas assim, a gente canta uma música que já está preparada, uma música que já foi escrita por alguém, mas e a nossa música pessoal? E as nossas palavras para o Senhor? E aí a gente consegue cantar uma música para o Senhor com palavras nossas? É muito fácil cantar uma letra que já é conhecida. E a letra do nosso coração? A gente consegue expressar ela? Então, isso é um chacoalhão na gente. É o Senhor falando, levanta, levanta, sai desse comodismo, prepara o teu próprio louvor, prepara a tua própria palavra. Eu quero te ensinar. Eu quero cantar com você. Quando você cantar, eu vou tocar para você o louvor. Eu vou estar junto com você. É isso que o Espírito Santo está falando para nós nessa noite. E depois que o Senhor Jesus fala aqui para o paralítico, levante-se, Ele fala assim, pega a tua cama, ou em algumas versões é maca, né? E anda. E eu comecei a pensar, cama? O que tem a ver, né? Maca? Tá, eu sei que ele estava ali paralítico, mas eu quero enfatizar mais na cama, porque foi na versão que eu li. E o que tem a ver cama? E o Espírito Santo começou a me perguntar, onde fica a cama? Falei, no quarto, né? E quando uma pessoa vai se mudar para algum lugar, a primeira coisa que ela leva é o quê? A cama dela. Então o que aconteceu aqui? O paralítico, ele tinha se mudado para a beira do tanque. Então ele vivia ali 24 horas no tanque. E aí eu falei, tá, e aí? Amém, entendi. Pode falar, Espírito Santo, que eu quero entender mais. E aí ele falou assim, filha, a cama fica no quarto. E na minha palavra eu digo assim, quando você quer orar a mim, entra no teu quarto e ora em secreto. Então para e pensa, ele levou o momento de intimidade dele com Deus para a beira do tanque. Então ele tinha levado aquele momento que ele se entregava a Deus para a beira do tanque. E como eu falei no começo, o tanque é a simbologia da igreja. Então imagina, ele deixou para estar com Deus só na igreja. A igreja é só um complemento. A gente está aqui, mas a gente vai ficar aqui 1, 2 horas, 3 horas aqui na igreja. E a nossa vida? Então, o que esse paralítico tinha feito? Ele tinha colocado a vida de oração dele, a vida dele com Deus, apenas ali no tanque. Ele estava ali, vivendo no conjunto. E o mais preocupante de viver no conjunto é que às vezes, ou quase todas as vezes, a gente acaba fazendo para o outro ver. A gente acaba fazendo para o outro reparar na gente. Por isso que o Senhor fala, entra no teu quarto e ora em secreto. Porque ali, você não vai querer chamar a atenção de ninguém, só de Deus. Então, eu costumo falar que quando a gente chega aqui na igreja, a gente vai ter os nossos momentos especiais com Deus e extraordinários. Mas os momentos que são o principal do caminhar com Deus são aqueles momentos que a gente vive quando ninguém vê, quando ninguém sabe. E eu posso te dizer que é verdade isso, porque há 1 ano atrás, quando eu fui para um congresso em São Paulo, eu
esperei 6 meses por esse congresso. Ia vir um pastor dos Estados Unidos e eu estava ali ansiosa por aquele congresso. 6 meses esperando, programando tudo. E eu ansiosa pelo movimento. Desesperada pelo movimento. E aí, cheguei lá em São Paulo, começou o congresso. Fui o primeiro dia, acabou o primeiro dia. Deus, foi bom, mas eu esperava mais. Deus, foi bom, mas não foi para mim a palavra, sabe? Eu não entendi muito bem a palavra, não tocou no meu coração, sabe? E aí, amém. Foi o segundo dia, com aquela expectativa, e engraçado que eu chegava e eu falava assim, vou sentar na primeira cadeira. Não, hoje. Eu esperei 6 meses por esse congresso, eu vou sentar na primeira cadeira. E aí o primeiro dia eu sentei na primeira cadeira e foi frustrante, porque não veio de encontro ao meu coração a palavra. Foi uma bênção a palavra, mas tem vezes que a palavra toca mais o nosso coração, né? E no segundo dia eu também vou sentar no primeiro lugar. Sentei na primeira fileira, acabou o culto, nada. E eu falei, pô Deus, o Senhor que colocou no meu coração de vir nesse congresso, e eu tô aqui, e pra mim, tô só gastando dinheiro, porque não senti nada, não recebi nada, não percebi que nada veio pra mim, tô achando que não tá valendo de nada aqui. E o Espírito Santo começou a tocar no meu coração e eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou esquecer esse congresso. Deixa. Passou, aconteceu, eu tive que vir, vai ver era coisa da minha carne, vai ver era coisa da minha vontade, e não era a direção do Espírito Santo. E aí eu entrei no meu quarto, no hotel, e eu falei assim, Deus, o Senhor sabe que a melhor coisa é estar aqui com o Senhor, só nós dois. Então vai ser só nós dois aqui. E esse congresso agora, deixa pra lá. E ali eu vivi um momento extraordinário com Deus, no quarto do hotel. E eu falei, nossa, era por isso que eu tinha que vir aqui, porque eu tinha que estar aqui, nesse dia, nesse hotel. E eu falei, nossa, valeu a pena ter vindo nesse congresso, valeu a pena. E eu pensando que era por causa do congresso, e era aquele momento especial que eu ia ter com Deus. E aí no terceiro dia eu falei, amém, já recebi o que eu tinha para receber, lá no meu quarto, e tá bom demais. Peguei e sentei lá nas últimas cadeiras. Falei, tá ótimo, já recebi, tô satisfeita. Sabe quando a gente tá de barriguinha cheia, a gente não aceita nada? Não, tô satisfeita. E aí, começou o culto, falei, uma benção, porque eu já tava de bem, já tinha recebido o meu, né? E uma benção, e aí tava acabando o culto, o pastor já pediu pro pessoal vir na frente, quem queria receber oração. E aí o pastor começou a descer as escadas. E começou a andar no meio do povo, no meio da plateia, né? No meio do pessoal. E ele começou a andar e falar da palavra, e isso que ele já tinha terminado o culto. Ele já tinha pedido para as pessoas virem na frente orar, as pessoas estavam aqui na frente, e ele desceu. Ele começou a falar, e ele foi caminhando, chegou na minha frente, pediu para eu levantar. E eu falei, meu Deus! E eu pensando que eu já tinha vivido o extraordinário de Deus. Quando ele pediu para eu levantar, ele falou assim, filha, eu vejo que você tem um chamado. E você vai ministrar a palavra. E ele falou assim, mas eu vi outra coisa. Eu vi que você tem um desvio duplo na coluna. E eu não sabia. Eu sempre falava pra minha mãe, eu tô com dor na coluna, porque a minha cama tá ruim, minha cama tá velha, eu tenho que trocar minha cama. E ele me falava, tá bom, vou trocar, vou virar o colchão, deve ser o colchão. E aí eu falava, mãe, tá doendo minhas costas, tá bom, Andy, eu vou virar o colchão.
E aí nesse dia, esse pastor falou das minhas costas. E ele orou e eu fui curada. Glória a Deus. Glória a Deus. E assim, o mais extraordinário é que aquilo foi uma bênção. Foi algo novo para mim. Só que o que me sustentou era aquilo que eu tinha vivido no meu quarto. Então quando Deus coloca no nosso coração para ir em algum lugar, sabe? A gente tem que ir com expectativa sim. Eu fui com expectativa. Só que a gente tem que ir com a expectativa certa. A gente tem que ir com a expectativa nele. E não no movimento. A gente tem que olhar para ele. E não no movimento. Quando eu olhei para ele, eu consegui entrar no tanque. E mais, ele veio falar comigo. Então, quando a gente olha para ele, ele olha para nós. Você já percebeu que às vezes você está andando na rua, uma pessoa está de costas ou virada e você fala assim, vou olhar fixamente para ela perceber e olhar para mim. E sempre dá certo. Então imagina, você olhando fixamente para Deus. Ele vai olhar para você. E você vai sentir ele te olhando. Então, o Espírito Santo colocou no meu coração isso, porque eu também já vivi isso. De colocar expectativas no movimento, me sentir frustrada porque não consegui entrar no tanque quando ele se movimentou. Mas Deus está falando para nós, eu estou no meio de vocês. Eu estou no meio de vocês. Eu estou do seu lado. Olha para mim. Olha para mim. E assim, Deus fala assim para o paralítico, você quer ser curado? Por quê? Porque Deus sabia que a expectativa dele estava no tanque e não no próprio Cristo. Tanto é que quando Jesus fala isso para ele, ele começa a reclamar para Jesus, ó. Ah, Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Então, quando eu vou tentar entrar, outro entra na minha frente. Imagina ele reclamando para Jesus. E a gente faz isso. Eu fiz isso. Eu cheguei no congresso. Ah, Deus, para que você me mandou aqui? Não recebi nada, não entendi nada da palavra, não foi nada para mim. E a gente reclama com Cristo. E eu me senti muito envergonhada. Porque eu me vi fazendo o que esse paralítico fez. E nessa noite o Espírito Santo está falando para nós, vocês não vão ser envergonhados. Porque eu estou fazendo você conhecer o Cristo. Eu estou fazendo vocês olharem para o Cristo. Eu estou fazendo vocês terem uma intimidade com Cristo. Para e pensa, ele estava ali conversando com Jesus Cristo e ele não estava tirando proveito daquele momento. Ele estava ali reclamando com Jesus e ele não estava tirando proveito daquele momento tão único que era de estar ali com Jesus. E muitas vezes a gente está nessa situação, a gente se vê fazendo isso. E o Espírito Santo tem tocado no meu coração para a gente mudar essa situação, mudar esse nosso posicionamento. E o Espírito Santo me trouxe uma ilustração a respeito disso. Vocês conhecem aquele esporte, slackline? Alguém conhece? Que é uma corda que você anda em cima, que você tem que manter o equilíbrio. Geralmente a gente amarra em duas árvores e a gente fica andando nela. E o Espírito Santo fala assim, filha, imagina, essa corda que você anda em cima dela, mantém o equilíbrio, é o caminhar com Cristo. Por quê? De um lado está o mundo e do outro lado está a religiosidade. Então, o que é essa corda, esse caminhar com Cristo? Você tem que manter o equilíbrio para você não cair nem para o lado da religiosidade e nem para o lado do mundo. E tem que ter um equilíbrio para você andar nesse caminho. E o mais interessante é que como que você consegue manter o equilíbrio? Quando você é rápido com as suas próprias reações. Ou seja, quando você entende que o inimigo é você mesmo.
Não precisa de ninguém estar ali te empurrando. Você andando sozinho, você cai se você não tiver equilíbrio. Então, esse caminhar com Cristo precisa desse equilíbrio. A gente precisa ponderar a nossa vida com Cristo, para que a gente não esteja nem para o lado da religiosidade e nem para o lado do mundo. Mas como assim, Andy? O que é religiosidade? Religiosidade é quando o alvo não é Jesus. Quando o alvo passa a ser nós mesmos, a religiosidade. Quando o alvo passa a ser a igreja física, é religiosidade. Quando o alvo passa a ser a liturgia do culto, é religiosidade. Então, esse paralítico, ele era religioso. Por quê? Porque ele estava na igreja, que a gente falou que é o tanque. Ele estava na igreja, mas a vida dele continuava a mesma. E talvez você esteja vindo na igreja e sua vida continua a mesma. Talvez você ainda não tenha experimentado o novo de Deus. E talvez você esteja pensando, mas Jesus nunca veio falar comigo. Mas eu nunca consegui entrar no tanque. Eu nunca consegui cantar em cima do púlpito. Ninguém nunca me deu abertura para eu cantar. Ninguém nunca me deu oportunidade para eu tocar. Ninguém nunca me deu oportunidade para eu pregar. Como que eu vou me envolver no tanque? Como que eu vou me envolver com o Cristo? E o Espírito Santo está falando que você que pensa que o seu ministério vai acontecer quando tudo estiver encaminhado, quando tudo estiver encaixadinho, quando eu estiver ganhando dinheiro, aí o meu ministério vai acontecer, porque aí eu vou ter tempo para me dedicar a Deus. Quando eu tiver quando o Senhor estiver cuidando da minha família, eu vou poder me envolver no ministério. Sabe, quando eu conseguir terminar os meus estudos, eu vou me envolver no meu ministério. Deus está falando, filho, filha, cuida das minhas coisas, que eu cuido das tuas. Glória a Deus, aleluia. Eu sei cuidar melhor do que você. Aleluia. Entrega nas minhas mãos, confia. Eu quero que você cuide das minhas coisas, porque eu vou cuidar das tuas. Então, aproveita esse momento para falar, Pai, me ensina a ter equilíbrio. Pai, me ensina a andar sem cair para o lado da religiosidade e nem para o lado do mundo. Eu quero manter esse equilíbrio. Eu quero caminhar com Cristo. E o Espírito Santo, ele é gentil. Ele nunca vai chegar sem você pedir. Ele nunca vai se intrometer em um lugar que você não chamou ele. Então, a gente tem que falar, Espírito Santo, o Senhor tem liberdade. O Senhor tem liberdade para fazer como o Senhor quer. E não como eu quero. Não do jeito que eu quero. O Senhor pode fazer como você quer. Eu não quero ser religioso. Eu quero caminhar contigo. É isso que importa. E assim, o fato de talvez alguém que esteja pensando, não vou ser religioso, e acaba pendendo para o mundo. Por quê? Porque o Espírito Santo me fez lembrar de algo que aconteceu comigo e que talvez alguém se identifique. Uma vez então, há 3 anos atrás, eu convidava uma amiga da faculdade para ir na igreja. Falei, Ana Carla, vamos na igreja? Vamos na igreja? Não vou não, eu sou católica, não vou na igreja, na sua igreja, eu sou católica. Tá bom. E a gente era amiga, sabe? Que a gente estuda junto na faculdade. E aí um dia eu convidei ela, o ano passado, final do ano passado. E eu falei, vamos na igreja? E ela falou assim, tá bom.
eu vou na igreja e você vai no show comigo. E aí eu pensei, e aí? É religiosidade eu falar que eu não vou? O Espírito Santo falou, não. E aí eu falei, Ana Carla, não posso fazer isso. Eu não vou no show com você. Se você não vai na igreja, o que eu posso fazer? Eu não vou abrir mão dos meus valores para você ir na igreja. E eu fiquei com remorso, porque o diabo, ele começou a falar na minha cabeça, tá vendo? A culpa é sua, ela poderia estar indo na igreja. Tá vendo? Ela poderia ter ido ali na igreja e aceitado Jesus, e a culpa é sua. E aquilo começou a remoer na minha cabeça. E eu falei, uma coisa eu sei, condenação é do diabo. Então, eu vou confiar naquilo que o Senhor me ensina. E eu creio que essa decisão vai dar frutos, em nome de Jesus. E aí, passou uns 15 dias, acho que um mês quase, e aí ela pegou e falou assim, quando que você vai me convidar para ir na igreja de novo? Aí eu peguei e falei assim, convidar de novo? Sábado eu tô passando na sua casa. Ela, tá bom. E eu falei, meu Deus, imagina se eu tivesse abrido mão dos valores de Cristo. Que vergonha que eu não ia ficar. Deus honrou aquela decisão. Não foi uma decisão religiosa, mas também não foi uma decisão mundana. Então, o caminhar com Cristo é isso, é o equilíbrio. Ela foi na igreja e assim, o Espírito Santo tocou ela de uma forma que eu não imaginava. E a semente começou a germinar ali no coração dela. Então, quando a gente decide caminhar em equilíbrio, a gente vai ver os frutos. A gente vai ver os frutos. Deus, Ele é a reação da nossa ação. Deus, Ele só reage de acordo com a nossa ação. Como você agir, Deus vai reagir. Então é um tempo da gente pensar, Pai, eu vou agir de um jeito que o Senhor vai agir do jeito que o Senhor quer, não como eu quero. Eu vou fazer como o Senhor quer e não como eu quero. E o mais interessante é que o Espírito Santo, ele tem ciúmes de nós. Então quando eu vi aquela situação e eu comecei a pensar, já pensou se eu tivesse ido nesse show? E o Espírito Santo começou a tocar no meu coração a respeito daquilo que a palavra diz, que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. E o Espírito Santo começou a tocar no meu coração a respeito dessa palavra. E aí eu falei assim, Pai, já sei o que eu vou fazer. Nesses últimos 21 dias de 2014, eu vou fazer algo que eu não costumo fazer para o Senhor. E aí eu comecei a pensar, o que eu não faço para Deus que eu quero fazer para Ele? E aí o Espírito Santo falou no meu coração, filha, já percebeu que você fala mais com os outros do que comigo? E eu até escrevi na minha Bíblia, porque aquilo me impactou, porque ele falou assim, quem conversa demais com os outros não tem tempo para conversar com Deus, não tem tempo para mim. E aí eu peguei e falei, Deus, tá aí, eu vou abrir mão de conversar tanto com os meus amigos e eu vou me dedicar mais ao Senhor. E aí ele é específico com cada um, ele dá uma direção. E aí ele me direcionou a fazer algo que eu nunca imaginei que eu faria. E que eu nunca imaginei que eu falaria pra vocês. Porque quem me conhece sabe que eu sou muito reservada. Então, por ele, a gente faz tudo, né? Então, se ele pediu pra contar, eu vou contar. E aí eu pensei assim, tá, eu converso com um monte de amigos, um monte de amiga no WhatsApp. E eu vou fazer uma coisa louca. Eu vou conversar com o Senhor por mensagem. E aí eu abri o meu bloco de notas e comecei a conversar com Deus. Como se eu conversasse com os meus amigos. E aí eu
mandava coraçãozinho, mandava risadinha. E aí eu fico até com vergonha de falar, gente. Porque eu sei que é meio estranho. E aí ele me mandou ler pra vocês. Que a gente não faz porque a gente ama, né? E aí eu comecei assim: 21 dias com Jesus. E a cada dia, no final de cada dia, eu escrevia para ele o que eu tinha aprendido do meu dia. Como se eu falasse para uma amiga o que eu estava sentindo, o que estava acontecendo no meu dia, o que tinha acontecido. E aí eu comecei. O primeiro dia, 10/12. Ai, não é pra rir, gente. 10/12. Quarta-feira. E aí eu comecei a fazer assim. Tudo que eu aprendia, eu escrevia o que eu tinha aprendido. Porque eu percebia que o Senhor me ensinava muitas coisas e eu não guardava, sabe? E às vezes terminava o meu dia e eu falava, pô, eu podia ter tido mais de Deus. Só que o problema não era que eu não tinha tido muito de Deus, o problema é que eu não tinha armazenado aquilo que Ele tinha me ensinado. E quando eu comecei a escrever o que acontecia no meu dia, eu falei, nossa, eu aprendi isso no meu dia? Nossa, que top! E eu falava, nossa, e eu não sabia que eu tinha vivido isso com o Senhor. E ali eu percebi que Deus colocava coisas extraordinárias nos meus dias, ensinamentos extraordinários nos meus dias. E eu não dava valor para aquilo. E no primeiro dia, na quarta-feira, eu escrevi assim: quando decidimos estar com Deus, nossa vida deixa de ser monótona. Porque aquela quarta-feira não tinha sido comum. Ela tinha sido uma coisa fora do comum. Não tinha sido monótona. Eu tinha experimentado coisas novas. E quando eu fui deitar no travesseiro e comecei a digitar, falei, nossa, é verdade, meu dia foi diferente, não foi monótono. E eu falei, nossa, Espírito Santo, se eu tivesse dormido sem escrever isso, eu não ia entender que meu dia não tinha sido monótono. Quando eu fui escrever isso, eu comecei a pensar no que tinha acontecido no meu dia. E aí eu vi os detalhes de Deus cuidando do meu dia. E eu falei, nossa, esses 21 dias vão ficar marcados. No segundo dia, quinta-feira, eu escrevi assim: Ele faz a gente se sentir e perceber que somos as pessoas mais amadas nesse mundo por Ele. Porque naquele dia, Ele tinha feito uma prova de amor por mim. Então, eu percebi o amor dele por mim. Mais do que eu amo Ele, Ele me ama. Mais do que você ama Ele, Ele te ama. Então, Ele é que faz a gente entender que a gente é a pessoa mais amada do mundo. E depois, no outro dia, eu escrevi assim: hoje eu estou tão feliz com você, Jesus. Porque aquele dia tinha sido feliz e eu comecei a perceber que quando eu escrevia essas coisas, era como se eu revivesse aqueles momentos que eu tinha vivido no meu dia. Então, falava, nossa, eu vivi isso. Eu me senti feliz hoje, porque eu vivi isso e aquilo. E aí depois eu escrevi assim: o muito fazer para Deus te roubou dele. Cuidado, isso aconteceu para que você não aconteça outras vezes. Porque eu percebi que naquele dia eu não tinha tido tempo para Deus. E aí eu escrevi: o muito fazer para Deus te roubou dele. Porque eu sentia que as coisas tinham me roubado de Deus naquele dia. Aí no outro dia, não tem nada que satisfaz mais do que ficar junto da presença de Deus. Só eu e Ele, ali, quietos, em silêncio. Quando a gente gosta de alguém, a gente gosta de estar junto. Sabe, às vezes eu deito na cama da minha mãe e ali eu fico. Às vezes a gente não está conversando nada, mas a
gente está ali só junto, entendeu? E o problema é que às vezes a gente coloca Deus como algo inacessível. A gente coloca Deus num patamar muito alto e acha que Ele está muito distante da gente. E aí a gente não consegue viver esses momentos simples e especiais com Ele. A gente não consegue entender que Ele é uma pessoa, que Ele quer estar conosco. Sabe, uma pessoa tem sentimentos e o Espírito Santo tem sentimentos, porque senão a Bíblia não ia falar que Ele tem ciúmes. Então eu comecei a ver que o Espírito Santo agia como uma pessoa, e Ele age como uma pessoa na nossa vida. E depois aconteceu que eu escrevi assim: é engraçado como a gente encontra quem a gente realmente é e quer ser quando a gente encontra Jesus. Porque ali naquele dia eu tinha encontrado quem eu queria ser. Eu tinha me encontrado com Ele. Depois escrevi no outro dia: Ele me ensinou que todos os dias temos que ir dormir com a certeza que atingimos 100% daquilo que Deus tinha para nós vivermos e fazermos. Então a gente tem que ir dormir. Eu fui dormir com a certeza que eu tinha vivido 100% daquilo que Ele tinha para mim. Eu fui dormir satisfeita com aquele dia. E depois escrevi: errar, todos nós erramos, mas quando esse erro te afasta de Deus, ele se torna um pecado. E você acaba anulando a obra da cruz que foi feita para nos livrar da acusação do erro. E aí acaba se afastando e ficando longe de Deus. E isso se torna um pecado. Porque naquele dia eu tinha falhado. E eu tinha sentido condenação. E o Espírito Santo colocou no meu coração: não se afasta. Não se afasta. Esse é o jogo do inimigo, te afastar. Porque errar, a gente sempre vai errar, né? Porque a gente ainda não é perfeito. E aquele dia eu tinha sentido condenação e o Espírito Santo me ensinou que a gente não deve se afastar. E depois eu escrevi: o nosso relacionamento com Deus nunca pode cair na rotina. E o engraçado é que eu coloquei assim: um avião, um carro, jogando boliche, andando de bicicleta, nadando, comendo pizza, comendo sorvete, pescando. E eu falei assim: é isso, viver com Deus é isso, não cair na rotina, sabe? Não pode ser uma coisa óbvia, assim, comum, a gente chegar, acordar no domingo, almoçar, tem culto à noite, vai pro culto, coloca a roupa, vai pro culto, senta, ouve a palavra, vai embora para casa e dorme. Não, viver com Deus não é assim, não é rotina. Viver com Deus não é rotina. E nesse dia eu tinha experimentado um dia que não era um dia com rotina. E depois eu escrevi assim: vixe, a sua vida caiu na rotina. Não deu importância para esse momento. Porque um dia antes eu tinha falado que não podia cair na rotina. E no outro dia eu escrevi que eu vi que eu tinha caído na rotina. Aí depois, no terceiro dia, de novo caiu na rotina, não deu importância para esse momento, não orei, só dormi. Escrevi assim. E aí eu falei, aí o Espírito Santo começou a falar assim: tá vendo? Quando você começa a viver num lugar que o inimigo quer que você esteja, é muito difícil você voltar para esse lugar. Então foram 1, 2, 3... 4 dias que eu estava vivendo ali na rotina. Não estava tendo aquela comunhão com Deus. E o Espírito Santo falou no meu coração: tá vendo como é fácil se acostumar com a vida que o inimigo nos propõe? Uma vida de rotina, sem novidade de vida. Muito fácil, a gente acaba se acostumando. E quando a gente vê, é tarde demais. É mais difícil para voltar para o lugar que a gente estava com Deus. E aí depois que eu comecei a buscar Deus de novo, eu escrevi assim: não escrevi na hora que Ele falou, por isso eu esqueci. E aí Ele tinha me
dado uma revelação da palavra e eu não escrevi. Estava na rua, fiquei com preguiça de escrever e aí eu esqueci, perdi. Depois, no outro dia, eu escrevi assim: é tão louco viver com Deus que quando você começa a experimentar dele, você não tem mais tempo para nada. E nem fica escrevendo nesse bloco de notas, porque a única coisa que você quer é ficar com ele. Porque eu tava com a sensação assim: nossa, esse celular tá me roubando de Deus, eu quero ficar com ele, e aí eu tenho que ficar escrevendo aqui. E aí eu entendi que eu tava sendo egoísta, porque depois, nos próximos 3 dias, eu escrevi egoísta. Porque eu estava pensando só nas minhas coisas. Eu estava pensando só no que eu queria. Aí depois, no outro dia, eu escrevi assim: caí em si. Senti a falta daquilo que realmente importa. E me preenche. E me torna suficiente. E aí comecei a resgatar aquilo que eu estava vivendo nos primeiros dias. Depois eu escrevi assim no outro dia: pedi para ele me ensinar a amá-lo. Ele me ensinou a compartilhar da dor e da alegria dele. Senti o que ele sente e se importar com o que realmente importa para ele. E aí depois vivi um momento CRI, eu escrevi CRI no meu sábado. E no domingo eu escrevi assim: ele é top. Não desiste de você. Te surpreende sempre. Basta pedir. Minha revelação está escrita na primeira página da Bíblia. Eu vou até ler, que eu até esqueci o que é. Ó, a revelação. 2015, ano da fartura espiritual. Amém. E aí na segunda-feira escrevi: incrível como o próprio Espírito Santo desperta em nós fome e sede pela palavra e pela comunhão com Ele. Porque nesse dia eu queria só ler a Bíblia, ficava só lendo a Bíblia. Então é por isso que eu falei: desperta fome e sede da palavra. Aí no outro dia: como pode, né? Ele tem ciúmes de nós, ele nos ama e demonstra o seu amor ao nos chamar para estar com ele. Eu sou muito apaixonada por esse Deus. Aí depois, no outro dia, que era o dia 31 de dezembro, 2015 chegou. E eu coloquei em você, filha, a graça que me pediste. Agora use a sua fé para que eu libere o meu poder nesse ano. Aleluia. Então confirmou aquilo que eu tinha falado, que Deus é uma reação de acordo com a nossa ação. Porque como que ele falou? Use a sua fé para que eu libere o poder. Então, sempre vai ser uma reação daquilo que a gente age. Eu só vivi isso porque eu decidi agir, eu decidi escrever aquilo que eu vivia nos meus dias com ele. E aí eu recebi a reação dele, que foram momentos extraordinários. E que o que eu penso, eu tenho que fazer isso de novo. Só que aí também vem na minha cabeça: tem que fazer uma coisa diferente, né? Agora eu já fiz isso, tem que fazer outra coisa. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é isso: viver sobre a direção do Espírito Santo. Viver de acordo com o que Ele fala no teu coração. Ele é específico, Ele nos toca de uma forma específica. Ele sabe cada detalhe do nosso coração. Ele sabe o que a gente precisa, Ele sabe o que a gente quer. Então, a questão é: deixe Ele estar à vontade em você. Aleluia. Deixe Ele se sentir à vontade em você. Glória a Deus. Porque é isso que Ele quer. Então, nessa noite, foi um dia da gente entender que com Ele a gente encontra o equilíbrio. Porque quando você estiver andando nessa corda e alguém segura pela mão, você consegue caminhar tranquilamente. E Ele está dizendo para nós: eu estou segurando na mão de vocês, para vocês terem equilíbrio. E hoje é o tempo da gente falar: Pai, eu vou segurar na tua mão e eu vou caminhar em equilíbrio, para que eu não caia nem para o lado da religiosidade, nem para o lado do mundo. Amém?